O segundo tratado do Grande Set, Biblioteca Nag Hammadi. Disponível no livro Salvador Eterno, o Espírito na Alma. Capítulo 1. Eu estou em você e você em mim. A majestade perfeita repousa na luz inefável, na mãe genuína de todos estes, e de todos vocês que me alcançam, só a mim que sou perfeito, por causa da palavra. Pois eu existo com toda a magnificência do Espírito, que é um amigo nosso e de nossos semelhantes. Visto que eu gerei uma palavra para a glória do nosso Pai, através de sua bondade, bem como um pensamento imperecível, isto é, a palavra dentro dele, é a escravidão que devemos morrer com Cristo, é um pensamento imperecível e inviolado. Uma maravilha incompreensível, a escrita da água inefável, que é a nossa palavra. Eu estou dentro de vocês e vocês estão em mim, assim como o Pai está em vocês em inocência. Capítulo 2. Eu vim de cima e estou encarnado. Vamos reunir uma assembleia. Vamos visitar essa criação dele. Vamos enviar alguém para lá, para que ele possa visitar os pensamentos das Enoes, que estão nas regiões abaixo. E eu disse essas coisas a toda a multidão da numerosa Assembleia da Majestade regozijante. Toda a casa do Pai da Verdade se regozijou porque, pois, eu sou aquele que é deles. Eu refleti sobre os pensamentos acerca das Enoes que veio do Espírito Imaculado, a respeito da descida para a água, isto é, as regiões abaixo. E todos eles tinham uma única mente, por proceder de uma única fonte. Eles me encarregaram e porque eu estava disposto, eu vim para revelar a glória aos meus semelhantes e aos meus companheiros espíritos. Pois os que estavam no mundo foram preparados pela vontade da nossa irmã Sofia, aquela que é uma meretriz, por causa da sua inocência que não foi expressa. E ela nada pediu ao Aion do todo, nem para a magnificência da Assembleia, nem para o pleroma. Já que ela foi primeiro, ela veio preparar moradias e lugares para o Filho da Luz e para os operários companheiros, por meio dos elementos inferiores que ela tomou matérias para construir habitações corpóreas para eles. Porém, vindo a existir em uma glória vazia, eles terminaram em destruição nas moradas em que eles estavam. Já que eles foram preparados por Sofia, eles estão prontos para receber a palavra doadora de vida, vivificante, da união inefável e a magnificência da Assembleia de todos os que perseveram e que estão em mim. Eu visitei uma habitação corpórea. Expulsei aquele que estava primeiro e entrei. E toda a multidão dos arcontes ficou perturbada. E todos os céus e a matéria dos governantes, bem como todos os poderes gerados da terra foram abalados quando viram a semelhança da imagem, uma vez que estava misturada. Era eu o único quem estava dentro dele, diferente daquele que estava no corpo primeiro. Pois ele era um homem terreno, mas eu vim do lugar de cima dos céus. Não os rejeitei nem mesmo a me tornar um Cristo, porém eu não me revelei para eles no amor que emanava de mim. Eu revelei que eu era um forasteiro para as regiões inferiores. Capítulo 3. Os regentes estão perturbados. Houve uma grande perturbação em toda a área terrestre e nos aeons dos arcontes com confusão e fuga. E alguns ficaram persuadidos, quando viram as maravilhas que eu estava realizando. E todos estes, com a raça que desceu, fogem daquele que haviam fugido do trono para Sofia de esperança, visto que ela havia previamente sinalizado, a respeito de nós e de todos os que estão comigo, aqueles da raça do Adonaios. Outros também fugiram, como se fugissem do governante mundial e daqueles com eles, uma vez que eles infligiram todo tipo de punição sobre mim. E houve uma confusão na mente deles sobre o que eles fariam a respeito de mim, pensado que a glória deles é o todo, e dando falso testemunho contra o ser humano e contra toda a magnificência da Assembleia. Não lhes foi possível conhecer quem é o Pai da Verdade, o humano da magnificência. Igualmente com aqueles que receberam o nome por causa do contato com a ignorância que é um vaso ardente, tendo-o criado para destruir Adão, a quem eles haviam modelado, a fim de encobrir do mesmo modo aqueles que são iguais a eles. Mas eles, os arcontes aqueles do universo, de Aldabaoth, revelam o reino dos anjos, que os seres humanos estavam buscando, para que eles não conheçam o humano da verdade. Pois Adão, a quem eles haviam formado, apareceu a eles. E um movimento terrível surgiu em todas as suas habitações, para que os anjos que os rodeiam não se rebelassem. Pois assim perderia aqueles que estavam louvando,
Eu realmente não morri de verdade para que o arcanjo deles não fique vazio. Capítulo 4. O governador do mundo tenta me matar. E então uma voz do governante mundial veio aos anjos. Eu sou Deus e não há outro Deus além de mim. Mas eu ri com alegria quando examinei a sua glória vazia. Mas ele prosseguiu dizendo, quem é o humano? E toda a hoste de seus anjos que tinha visto Adão e sua habitação estavam rindo da insignificância dele. E assim o pensamento, Enoia, deles veio a ser removido para fora da majestade dos céus, ou seja, para longe do humano da verdade, cujo nome eles viram, por estar em uma pequena habitação. Eles são tolos e sem sentido em seus pensamentos vazios, que é o rezo deles, e eles estavam contagiados. Toda a magnificência da paternidade do Espírito estava em repouso em seus lugares sublimes. E eu sou aquele que estava com ele, pois tenho um pensamento, Enoia, de uma única emanação dos eternos e das incompreensibilidades imaculadas e incomensuráveis. Eu coloquei o pequeno pensamento, Enoia, no mundo, tendo-os perturbado e assustado toda a multidão dos anjos e seu governante-chefe. E eu estava visitando todos eles com fogo e chamas por causa do minha Enoia. E tudo o que pertence a eles surgiu por minha causa. E surgiu uma confusão e uma luta ao redor dos serafins e querubins, já que suas glórias se desvanecerão, e houve uma confusão ao redor de Adonaios de ambos os lados e ao redor de suas habitações, aquele que disse ao governante mundial, vamos agarrar ele. Outros também disseram novamente, o plano certamente não se concretizará, pois Adonaios, Sabaoth, me conhece por causa da Sofia de esperança. E eu estava na boca dos leões. Era o plano que eles traçaram a meu respeito para proteger seu erro e seu engano e sua falta de sentido da destruição. Eu não sucumbi como eles haviam planejado. Mas eu não fui afligido de forma alguma. Aqueles que estavam lá me puniram, mas eu não morri na realidade, mas na aparência, para que eu não fosse envergonhado por eles, já que eles são meus parentes. Tirei a vergonha do mim e eu não fiquei medroso diante do que aconteceu comigo nas mãos deles. Eu estava prestes a sucumbir ao medo, e eu sofri meramente de acordo com a visão e pensamento deles, de modo que eles nunca encontrassem qualquer palavra que pudesse ser falado sobre aquilo. Pois minha morte, que eles pensam ter acontecido, aconteceu para eles em seus erros e cegueiras, já que eles pregaram seu homem para a morte deles. Porque seus pensamentos, Enoia, deles não me viram, pois eram surdos e cegos. Mas ao fazerem essas coisas, eles se condenam. Sim, eles me viram, eles me puniram. Era outro, o pai deles, que bebeu o fel e o vinagre, não era eu. Eles me bateram com a cana, era outro, Simão, que carregou a cruz em seus ombros. Eu era outro em quem colocaram a coroa de espinhos. Mas eu estava me regozijando nas alturas sobre toda a riqueza dos arcontes e os filhos do engano e do seu erro, de suas glórias vazias. E eu estava rindo da ignorância deles. Capítulo 5. Jesus descende o incógnito e libera o gnóstico. E eu dominei todos os seus poderes. Pois quando desci, ninguém me viu. Pois eu estava alterando minha forma, mudando de forma em forma. E, portanto, quando eu estava em seus portões, eu assumi a aparência deles. Pois eu passei por eles discretamente, e eu estava observando os lugares, e não tive medo nem vergonha, pois estava imaculado. E eu estava falando com eles, misturando-me com eles por meio daqueles que são meus, e pisoteando com zelo aqueles que são severos com eles, e apagando a chama. E eu estava fazendo todas essas coisas por causa da minha vontade de cumprir o que eu almejava pela vontade do Pai acima. E o Filho da Majestade, que eu estava escondido nas regiões inferiores, nós trouxemos para o alto, para onde eu estava em todos estes aeons com eles, em que altura ninguém viu ou conheceu, onde está o casamento do manto matrimonial, o novo e não o velho, a qual ele não perece. Pois é uma nova e perfeita câmara nupcial dos céus, tal como eu tinha revelado que existem três maneiras, que são um mistério imaculado em um espírito deste aeon, que não perece, nem é fragmentado, nem pode ser falado dele, antes, é indiviso, universal e permanente. Pois a alma, aquela das alturas, não falará do erro que está aqui, nem se transferirá destes aeons, pois será transferida quando se tornar livre e dotada de nobreza no mundo, estando diante do Pai sem aborrecimento nem medo, sempre misturado com a mente, nous, de poder de forma.
Eles vão me ver de todos os lados sem aversão. Pois desde que eles me veem, eles estão sendo vistos e estão compartilhando com eles. Visto que eles não me envergonharam, eles não foram envergonhados. Como eles não ficaram com medo diante de mim, eles passarão por cada portão sem medo, e serão aperfeiçoados na terceira glória. Foi, na cruz, a minha ida para a altura reverenciada que o mundo não aceitou, minha aparente exaltação, o meu terceiro batismo numa imagem reverenciada. Quando eles fugiram do fogo das 7 autoridades, e o sol dos poderes dos arcontes se pôs, a escuridão os tomou. E o mundo se tornou miserável quando ele foi reprimido por uma multidão de grilhões. Eles o pregaram na cruz e eles o cravaram com 4 pregos de bronze. E ele rasgou o véu do templo dele com as mãos. Os poderes dos céus do caos foram capturados por um tremor, que se apoderou da terra, pois as almas que dormiam no sono inferior foram libertadas, e elas se levantaram. Elas caminharam com ousadia, tendo abandonado com ânimo ao lado dos túmulos mortos o zelo da ignorância e da falta de instrução, tendo se tornado novo humano, já que eles vieram a conhecer aquele bendito perfeito do Pai eterno e incompreensível da luz infinita, que sou eu, já que vim para os meus e os juntei para mim. Não há necessidade de muitas palavras, porque o nosso pensamento, Enoia, estava com os pensamentos deles. Portanto, eles sabiam do que eu falo, pois nós planejamos sobre a destruição dos arcontes. E, portanto, fiz a vontade do Pai, que sou eu. Depois que nós partimos de nossa casa, descemos a este mundo e começamos a existir no mundo em corpos. Fomos odiados e perseguidos, não apenas por aqueles que são ignorantes, mas também por aqueles que pensam estar propagando no nome de Cristo, já que eles estavam inconscientemente vazios, sem saberem quem eles são, como animais estúpidos. Eles perseguiram aqueles que foram libertados por mim, porque os odeiam, aqueles que, se calassem a boca, iriam chorar com um gemido inútil, porque eles não me conheciam totalmente. Em vez disso, eles serviam a 2 senhores, até mesmo a uma multidão. Mas você se tornará vitorioso em tudo, na guerra e nas batalhas, na divisão do ciúme e na ira. Mas na retidão do nosso amor somos inocentes, puros e bons, já que temos uma mente do Pai num mistério inefável. Capítulo 6. Os governantes ignorantes e os perfeitos. Pois era ridículo. Sou eu quem testemunho que foi ridículo, vista que os arcontes não sabem que é uma união inefável da verdade imaculada, como existe entre os filhos da luz, da qual eles fizeram uma imitação, tendo proclamado uma doutrina de um homem morto e mentiras, para se assemelhar à liberdade e pureza da Assembleia Perfeita, e se associando com suas doutrinas de medo, escravidão, preocupações com cuidados mundanos e devoção viciosa, sendo miseráveis e ignorantes, visto que eles não possuem a nobreza da verdade. Porque eles odeiam em quem eles estão e amam aqueles em quem eles não estão. Pois eles não conheciam o conhecimento da magnificência que é da cima de uma fonte da verdade, e que não é de escravidão e ciúmes, medo e amor pela matéria mundana. Porque todas as coisas, sejam deles ou não, eles usam sem medo e impunemente. Eles, os arcontes, não cobiçam, porque eles têm autoridade e têm uma lei de si mesmos sobre tudo o que quer que desejam. Mas aqueles que não possuem são pobres, isto é, aqueles que não têm autoridade, no entanto, eles cobiçam. E os arcontes desencaminham esses que buscam a liberdade aparente deles, se tornando como aqueles que possuem a verdade de sua liberdade, assim como eles nos colocaram para a servidão sob o jugo e constrangimento da preocupação e do medo. Esta pessoa está na escravidão. E aquele que é restringido através da força e ameaça foi guardado por Deus. Mas toda a nobreza da paternidade do caos não é protegida, visto que Deus guarda apenas aquele que é dele, sem palavra e sem constrangimento, pois ele está unido à sua vontade, aquele que pertence apenas a pensamento, Enoia, da paternidade, para torná-la perfeita e inefável pela água viva, para estar convosco mutuamente em sabedoria, não apenas na palavra ouvida, mas na ação e na palavra cumprida. Pois os perfeitos são dignos de se estabelecerem deste modo e de estarem unidos a mim, para que eles não compartilhem de nenhuma inimizade, numa boa amizade. Eu realizo tudo através do benevolente, pois esta é a união da verdade, para que eles não possuam adversário. Mas todo aquele que traz divisão, e tal pessoa não aprenderá nenhuma sabedoria,
porque ele traz divisão e não é um amigo, é hostil a todos eles. Mas aquele que vive em harmonia e amizade é de amor fraterno, natural e não artificialmente, total e não parcialmente. Essa pessoa é verdadeiramente o desejo do Pai. Ele é o amor universal e perfeito. Capítulo 7. Os pais falsificados. Pois Adão era motivo de chacota, um tipo de homem falso pelo reino dos sete, já que ele foi criado pela hebdômada, dos arcontes a partir da imagem e do padrão do humano, como se ele tivesse se tornado mais forte do que eu e meus irmãos. Somos inocentes a respeito dele, não fizemos o mal pois não pecamos. E Abraão, Isaque e Jacó foram motivo de chacota, visto que eles, os pais falsificados, foram nomeados pelo hebdômada, no reino dos sete, como se ele tivesse se tornado mais forte do que eu e meus irmãos. Somos inocentes a respeito deles, não fizemos o mal pois não pecamos. Davi foi motivo de piada, pois seu filho foi chamado de filho-homem, tendo sido influenciado pela hebdômada, no reino dos sete, como se ele tivesse se tornado mais forte do que eu e os outros membros de minha raça. Mas somos inocentes com respeito a ele, não fizemos o mal nós não pecamos. Salomão era motivo de chacota, pois pensava que era o Cristo, tendo se tornado vaidoso pela hebdômada, no reino dos sete, como se tivesse se tornado mais forte do que eu e meus irmãos. Mas somos inocentes em relação a ele. Eu não fiz o mal, não pequei. Os 12 profetas eram motivo de riso, visto que surgiram como imitações dos verdadeiros profetas. Eles passaram a ser falsificados segundo a imagem da hebdômada, por meio do reino dos sete, como se ela, a hebdômada, tivesse se tornado mais forte do que eu e meus irmãos. Mas somos inocentes a respeito dela, visto que não fizemos o mal, não pecamos. Moisés, um servo fiel, era motivo de chacota, tendo sido nomeado amigo, já que eles testemunharam perversamente a respeito daquele que nunca me conheceu. Nem ele nem os que o antecederam, de Adão a Moisés e João, o batizador, nenhum deles me conhecia nem meus irmãos. Pois eles tinham uma doutrina de anjos, tendo que seguir regras para alimentação e escravidão amarga, visto que eles nunca conheceram a verdade, nem a conhecerão. Pois existe uma grande ilusão em suas almas, tornando impossível para eles jamais encontrar um bom senso de liberdade a fim de conhecê-lo, até que venham a conhecer o Filho do Homem. Ora, quanto ao meu Pai, eu sou aquele que o mundo não conhecia, e por isso, o mundo se levantou contra mim e meus irmãos. Mas nós somos inocentes com respeito a eles, nós não fazemos o mal nem pecamos. Pois o arconte era motivo de chacota porque disse, eu sou Deus, e não há ninguém maior do que eu. Eu sozinho sou o Pai, o Senhor, e não há outro Deus além de mim. Eu sou um Deus ciumento, que traz os pecados dos pais sobre os filhos por 3 ou 4 gerações. Como se ele tivesse se tornado mais forte do que eu e meus irmãos. Mas nós somos inocentes a respeito dele, no sentido de que não fazemos o mal nem pecamos, já que nós dominamos seu ensino. Assim, ele estava numa glória vazia e ele não concorda com nosso Pai. E assim, através de nossa sociedade, nós compreendemos seu ensino, visto que ele era presunçoso e estava em uma glória vazia. E ele não concorda com nosso Pai, pois ele era motivo de chacota e condenação e falsa profecia. Ó vocês, que não enxergam, vocês não percebem sua cegueira, isto é, que isso não era sabido. Eles nunca o conheceram, nem sabem nada sobre ele. Eles nunca deram ouvidos a uma informação confiável a respeito dele. Portanto, eles procederam em um julgamento de erro, e levantaram suas mãos contaminadas e assassinas contra ele como se estivessem batendo no ar. E os insensatos e cegos são sempre insensatos, sempre escravos da lei e do medo mundano. Capítulo 8. Eu sou Jesus Cristo, o Filho do Homem. Eu sou Jesus Cristo, o Filho do Homem, aquele de vocês que está entre vocês. Eu sou desprezado por causa de vocês, para que vocês esqueçam a diferença entre a luz e a escuridão. E não se tornem fêmea, para que não deem à luz o mal aos seus irmãos. Ciúme e divisão, raiva e ira, medo e um coração dividido e um desejo sexual inútil e insaciável. Mas eu sou um mistério inefável para vocês. Então, antes da fundação do mundo, quando toda a multidão da Assembleia se reuniu nos ambientes dos aeons do oitavo,
Ogdoad. Quando eles se aconselharam sobre um matrimônio espiritual que está em união, o matrimônio imaculado foi consumado através da mediação de Jesus, que habita neles todos e os possui, e que habita em um poder completo de amor. E assim ele foi aperfeiçoado nos ambientes inefáveis por uma palavra viva. E ao redor dele, ele aparece para ele como uma união, ou seja, mônada, essência espiritual de um ser, de todos estes, um pensamento e um Pai, já que ele é um. E ele apoia todos eles, já que ele como um todo veio sozinho. E ele é a vida, já que veio do Pai da verdade inefável e perfeita, o Pai daqueles que estão lá, a união de paz e um amigo das coisas boas, e da vida eterna e imaculada alegria, em uma grande harmonia de vida e de fé, através da vida eterna de paternidade da maternidade e da irmandade da sabedoria racional. Eles haviam concordado com o bom senso, que se estende e se estenderá em união alegre e é confiável e ouve alguém com lealdade. E ele está em paternidade e maternidade e fraternidade racional e sabedoria. E este é um matrimônio da verdade e um repouso de integridade, em um espírito da verdade, em cada mente, e uma luz perfeita em um mistério inominável. Mas isso não acontece, nem vai acontecer entre nós, em qualquer região ou lugar dividido pela violação da paz, mas somente em união e num banquete de amor, aperfeiçoando todas estas coisas naquele que é. Isto também aconteceu nos lugares abaixo do oitavo céu para a reconciliação deles. Aqueles que me conheciam na salvação e na plenitude, e aqueles que existiram pela glória do Pai e pela verdade, tendo sido separados, misturados em um só por meio da palavra viva. E eu estou no espírito e na maternidade genuína assim, como ele esteve lá. Eu estive entre aqueles que estão unidos na amizade de amigos eternamente, que não conhecem absolutamente a hostilidade, nem o mal, mas que estão unidos pela minha sabedoria na palavra e na paz que existe na perfeição em cada um e neles todos. E aqueles que assumiram a forma do meu tipo assumirão a forma da minha palavra. Na verdade, estes viram para a luz eterna, em amizade uns com os outros no espírito, já que eles entenderam em todos os aspectos e indivisivelmente que aquele que é um. E todos estes são um. E assim eles aprenderão sobre o um, assim como fez a Assembleia e aqueles habitado com ela. Pois o Pai de todos estes existem, sendo incomensurável e imutável, mente, nous, e palavra, sem divisão, inveja ou fogo. Ele é inteiramente um, sendo todo com eles todos em uma única doutrina, porque todos estes são de um único Espírito. Ó cegos, por que vocês não compreenderam o mistério corretamente? Mas os arcontes ao redor de Aldabaote foram desobedientes por causa do pensamento, Enoia, que desceu para ele de nossa irmã Sofia. Eles fizeram para si uma união com aqueles que estavam com eles em uma mistura de nuvem de fogo flamejante, que era a inveja deles, e os demais, que foram gerados por suas criaturas, como se eles tivessem ferido o prazer nobre da Assembleia. E, portanto, eles revelaram uma mistura de ignorância em uma falsificação de fogo e de terra e um assassino, visto que são miseráveis e estúpidos, sem conhecimento, ter ousado essas coisas, e não tendo entendido que a luz tem comunhão com a luz e as trevas com as trevas, e o corruptível com o perecível, e o imperecível com o incorruptível. Capítulo 9. Descanse comigo para sempre. Ora, estas coisas eu apresentei a vocês. Eu sou Jesus Cristo, o Filho do Homem, que é exaltado acima dos céus, ó perfeitos incorruptíveis, por causa do mistério incorruptível e perfeito e do inefável. Mas eles pensam que nós os decretamos antes da fundação do mundo, a fim de que, quando saímos dos lugares do mundo, nós possamos apresentar lá os símbolos da incorrupção da união espiritual com o conhecimento. Você não sabe disto, porque a nuvem carnal cobre você. Mas eu somente sou amigo de Sofia. Eu estive no peito do Pai desde o início, no ambiente dos filhos da verdade e da magnificência. Descanse então comigo, meus companheiros espíritos e meus irmãos e irmãs, eternamente.